procrastinação, normalmente, ela tá apontando para uma área da sua vida que você tem que olhar com mais cuidado, que você tem que resolver. Tá. É aquela coisa do autoconhecimento que não é tão importante assim. Quem te chamou pra vir nesse programa eu mesmo? também não sei, acho que foi Cifrando. Que pra você, ó. E aí, povo, beleza? Olha só quem tá aqui comigo no episódio de hoje. Carol Paco, muito obrigado pela participação, pela moral que você me deu aceitando vir no meu humilde podcast. Obrigada a você pelo convite. Conta pra gente o que você faz da vida. Bom, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento, como Theta Healing, mesa multidimensional arcturiana, mas hoje eu desenvolvi o meu próprio método, que é o método Ser, que também é justamente para você se autoconhecer e assim, da melhor maneira, de um jeito fácil, com método, sem... Por que você tá fazendo isso? Que ninguém precisa se autoconhecer. Ai, não é importante isso. irrelevante. Não é importante isso. Isso quê? daí é bobeira, isso é frescura sua. Eu também acho. Tá? Então, assim, autoconhecimento não é importante, Não, você gente. vai ganhar nada com isso. Não mergulhem, não façam mergulhos profundos, por favor. E assim, tudo aquilo que você precisa saber, todas as redes sociais, tudo aquilo que tem disponível na internet sobre o método Ser, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, por favor, vamos fazer a lição de casa. Então, você já vai encaminhar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Você vai abrir pessoas estranhas que você não conhece na rede social, o grupo, você vai jogar o link, não quero saber. Você só vai espalhar isso aqui mais que pandemia, entendeu? E vai dar o like, vai se inscrever no vai se inscrever no canal e vai seguir a Carol. Isso mesmo. Fechado? Então beleza. E o papo de hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Isso mesmo. E é aquilo que eu estava comentando com você em off, né? Eu sou o rei da procrastinação. Todos. Eu tenho medalhas, eu tenho recordes mundiais, eu tenho recordes olímpicos, eu tenho recordes, eu tenho prêmio da humanidade de procrastinação. E é isso. E eu te trouxe aqui exatamente para você me dizer qual que é o meu problema. O que rola? Meu Deus, muitas coisas podem estar rolando aí nesse caso. Bom, acho que esse cargo é bem disputado, né? O ranking. O ranking. O ranking da procrastinação. Da procrastinação, porque todo mundo, gente, não adianta. Você fala assim, mas você é terapeuta, trabalha com isso, você não procrastina, eu procrastino, tá? Todo mundo procrastina, gente, não tem essa. E assim, a procrastinação, ela pode ser muitas coisas. E a primeira coisa que eu acho muito importante frisar é que ela não é preguiça. Ela é muito diferente da preguiça, porque tem muita gente que fala assim, mas você tá procrastinando porque você é preguiçoso. E vai lá, pega a procrastinação, põe na conta da preguiça e pronto. E, não é preguiça. Até porque, se você parar pra pensar, né, normalmente quem procrastina, não é que procrastina pra não fazer simplesmente aquela tarefa e não vai fazer nada. A pessoa que procrastina, ela costuma trocar a tarefa. Então, ela tem uma tarefa lá pra fazer, mas ela não vai fazer. Então, ela vai lavar a louça, arrumar a pilha de roupa, não sei o que, ela vai trocar por outras coisas menores, digamos assim, para ela, né? E pra só empurrar aquilo ali com a barriga. O preguiçoso, ele não faria isso. O preguiçoso, ele ia ficar lá deitado no sofá e tipo, dane-se, eu não vou fazer e pronto. E se você parar pra pensar, esse preguiçoso também, ele não vai simplesmente ter nenhuma culpa. Ele não vai sentir culpa, frustração. A procrastinação, ela vem acompanhada de uma culpa, de uma frustração, de uma emoção desprazerosa, porque, ai meu Deus, eu não fiz aquilo. Aquela angústia, aquela sensação de pendência, sabe? Nossa, a preguiça, então, pelo que eu tô entendendo, ela é mais descompromissada, né? A procrastinação, ela gera um peso de culpa em cima da pessoa, e a pessoa se chicoteia por não fazer isso, certo? Exatamente. E até porque a procrastinação, normalmente ela tá ligada a prisões emocionais, assim, a questões emocionais. Então, o que aquela tarefa representa pra você, né? Que você tá deixando de fazer? Por que será que você deixa de fazer? Tenta observar, por exemplo, que tipo de tarefa você costuma procrastinar mais. Eu sempre falo que a procrastinação, normalmente, ela tá apontando pra uma área da sua vida que você tem que olhar com mais cuidado, que você tem que resolver. Tá. Aquela coisa do autoconhecimento que não é tão importante assim. Quem te chamou pra vir nesse programa mesmo? Eu também não sei, acho que foi Cifrando. Que pra você, ó. De volta. Não, mas sério, assim. Por exemplo, vamos supor, você pode procrastinar muitas coisas, não precisa ser só tarefa, né, gente? Você pode procrastinar um relacionamento que você quer terminar e não termina, ou que você quer começar e não começa, porque, por exemplo, essa pessoa com quem eu tô me relacionando aqui, meio em off, meus pais, não faz o tipo, não é aquele príncipe que meus pais imaginavam que seria, é totalmente diferente, é o oposto, então eu tô com medo de apresentar pra eles e criar um problema.
Eu tô com medo de terminar esse relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha, então eu vou procrastinar esse fim de relacionamento. Eu tô com medo de começar a ir pra academia, porque se eu tiver um corpo muito legal, aquele corpo que eu quero, talvez eu não me sinta tão segura nele. Isso é muito comum, sabia? Eu já atendi umas 3 mulheres que não se sentiam seguras no corpo dos sonhos delas. Né? Então elas achavam que a gordura, por exemplo, protegeria elas de alguma forma, porque se eu tiver acima do peso, eu não vou chamar tanta atenção, os homens não vão me notar tanto, então, por exemplo, ninguém vai passar a mão em mim na rua, porque eu não tenho aquele perfil X, que pra ela é o perfil que representa algum perigo, mas... É uma bela de uma autossabotagem, né? É uma bela de uma autossabotagem, inclusive a procrastinação é uma autossabotagem. Eu gravei com essa Karina. Sim. Eu gravei um episódio com ela sobre autossabotagem. E assim, ela conseguiu definir que autossabotagem não existe, que tudo aquilo por trás de autossabotagem é medo. Entendeu? É o medo de, assim, eu me saboto no emprego porque eu tenho medo de ficar rico e me sequestrarem. Meu Deus. Isso é muito... Gente, olha, eu acho que eu atendi uma mulher semana passada ou retrasada, exatamente com isso que você tá falando. Gente, tem gente que procrastina o sucesso, a riqueza, por isso. Porque a pessoa acha que ela realmente vai ser sequestrada. Que realmente vai acontecer uma coisa muito séria. Ou então, por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, aquelas pessoas do meu convívio vão achar que eu tô arrogante, que eu tô snob, vão ficar me zoando, sabe? Tipo, agora você é isso e aquilo, agora vive nas Maldivas, agora não sei o quê, tá de carrão. E a pessoa não quer, né? Pô, você quer ser reconhecida por outras coisas, não pelo seu dinheiro. Ou também acha que outras pessoas que podem, né, futuras amizades, por exemplo, vão se aproximar simplesmente porque ela tem dinheiro. Então, muitas vezes, você não procrastina com medo, por exemplo, do fracasso, mas você procrastina com medo do sucesso. Existe procrastinação programada? Olha... Eu sei a resposta. Vai. Fala. Com certeza. Com certeza. Agora, vamos lá, né? Todo episódio eu falo alguma coisa do meu déficit de atenção. Porque ele é nível além do normal, assim, tá? Entendi. Né? E o que acontece? Dependendo da tarefa que me passam, eu olho pra aquilo e falo assim, eu vou atrasar. Mas tá faltando... Você conhece aquela piada que o cara tava na rede lá e falava assim, mãe, tá descansando na rede, mãe, tem remédio pra veneno de cobra? Não tem, por quê? Não, porque a cobra tá vindo. Aonde? Faz 3 quarteirão que ela tá vindo pra cá, mas ela vai chegar aqui. Eu juro pra você, dependendo da tarefa, eu olho pra aquilo e falo assim, cara, eu vou fazer um negócio muito foda, mas vai demorar. Me pergunta por quê? Por quê? Esse podcast é uma procrastinação de pelo menos 1 ano. Uau. Aconteceram eventos que já me arrebentaram emocionalmente nesse 1 ano, eu comecei a ter crise de ansiedade, depois minha avó faleceu, sabe? Mas assim, eu sempre trabalhei nos últimos 3 anos, mais ou menos, até antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, então vai fazer 3, né? Isso, por aí. Pelo menos 3, eu tô há 8 anos no digital, os últimos 3 anos eu trabalhei com nicho de terapeutas. Eu já fiz muito terapeuta ganhar grana. Entendeu? Ou crescer. Tanto em números, quanto em autoridade, quanto em audiência. Agora, pergunta-se... E outro detalhe. Eu produzi o conteúdo para esses terapeutas ganharem dinheiro. Quando aconteceu toda esse chacoalho na minha vida, eu falei... muita gente me apoiou e muita gente falava assim... Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Por que pros outros você faz e pra você não faz? Por causa das suas crenças. Dos seus medos, das suas inseguranças. Pra mim era o ápice da autossabotagem versus a procrastinação, entendeu? E assim, muito, não é pouco, não é muita coisa. Mas tá tudo numa cama de gato. Sim, tudo tá totalmente interligado. Assim. Não tem como você fugir. Até porque, por exemplo, uma insegurança nunca é uma insegurança sozinha, né? Sempre tem alguma coisa que desencadeou aquela insegurança, alguma emoção, algum comportamento. Por exemplo, às vezes você... vamos supor que você trabalha numa empresa, tá? E aí o seu chefe te dá um trabalho, um projeto super importante
que pode, assim, te dar um up na carreira, mudar tudo e tudo mais. E aí você fica super honrado e tal, mas bate um medo, porque você sabe que é uma responsa. E aí você olha pra aquilo, você fala, meu, e se eu não for bom o suficiente? Porque você não tá pensando no teu professor da terceira série que falou que aquele trabalhinho que você fez era uma porcaria, dependendo da situação, mas o seu subconsciente lembra desse momento. Então ele tá lá, ó, você não sabe fazer as coisas direito. Você não sabe fazer um projeto. Aquele mero trabalho numa cartolina que você fez com uma porcaria e o seu professor falou horrores pra você. Então você acha que você vai fazer um projeto desse tamanho? Porque aquela voz tá ecoando ali ainda. E ecoa, hein? Ecoa, só que você não ouve. Na sua cabeça, eu não sei qual que é o volume que ela fala. Mas na minha, é no máximo. Ela não ecoa, ela grita na minha... Ela faz assim, ó. É Assim, isso. ó. É assim. E são várias dessas, não tem essa. Só que você identifica de onde é facilmente, assim? Não. Ah, foi aquele professor, foi aquele momento. Foi uma vez que a minha mãe falou que eu não fazia nada direito ou que o fulano me chamou de inútil. Porque quando você é criança, você leva tudo ao pé da letra. Você não tem o discernimento que você tem enquanto adulto. Você não sabe que muitas vezes aquela pessoa está só projetando as frustrações dela em cima de você. Você leva ao pé da letra. Se você fala para uma criança, você é um inútil, a criança acredita que ela é um inútil. Principalmente se vem de um cuidador, mãe, pai, alguém que é muito importante, uma figura realmente importante. Uma figura de autoridade, né? Exato, porque a mente da criança, assim, para protegê-la, ela fala assim, cara, eu não posso odiar, por exemplo, esse adulto que tá sempre falando coisas ruins sobre mim, por exemplo. Eu não posso não gostar dele, porque eu preciso dele para sobreviver, eu não sei me virar. Então, o que essa mente vai fazer? Eu vou acreditar como verdadeiro tudo isso pro meu próprio bem. Então, ela leva muito a sério. É tudo literal. Só que isso não sai, não tem pra fora, né? Não sai da cabeça dela, fica para sempre ali até que você resolva se ressignificar. Que você tenha a oportunidade de buscar dentro de você de onde vêm essas vozes, de onde vem a raiz dos seus medos, da sua procrastinação, da sua ansiedade, do que quer que seja. E aí sim, você vai conseguir virar essa chave. Mas até você chegar nesse momento tem um chão, né? Normalmente eu falo que as pessoas que chegam até mim, por exemplo, que querem fazer uma sessão, elas já estão inconformadas com alguma coisa. Elas falam, cara, eu preciso mudar isso na minha vida de qualquer jeito. O processo de autoconhecimento, ele não é linear. Ele não é gostosinho. Ele não é super confortável, que delícia. Era uma baita de uma montanha-russa. Ninguém quer mudar. Não, e nem Todo mundo sabe que precisa mudar. Pelo menos em alguma coisa. Sabe essa pessoa mais perfeita aí que você idolatra? Sabe aquela blogueira lá? Sabe aquela que tá lá nas Maldivas? Sabe? Essa daí. Aquela que você fala, não, eu queria ter um cabelo daquele, queria ter o corpo daquele, queria ter a conta bancária. Tudo fodido que nem você. Exato. Entendeu? Só que o que acontece? Aquilo que é mostrado pra você, muitas vezes não é aquilo que rola, assim, sabe? Mas todo mundo tem alguma coisa pra mudar. Só que ninguém quer mudar. Você quer mudar? Eu quero dormir e acordar mais rico, mais belo, mais forte, com mais cabelo, no meu caso, com, sabe? É tudo aquilo que não necessariamente vai fazer você evoluir. A gente não vai virar e falar assim, não, eu queria ser mais sábio. Quero expandir a consciência. Eu queria ser mais organizado. Ninguém vira e fala assim, por exemplo, eu quero minha casa arrumada, mas eu quero ter grana o suficiente pra pagar a gente pra ficar arrumando. Eu não quero eu arrumar, você tá entendendo? É lógico. Então assim, em outras palavras, nenhum ser humano sabe aquilo que ele quer. Não sabe, ele não sabe nem quem ele é direito. Puta, é verdade. Não sabe. Se você pergunta quem é você, você vai falar no máximo seu nome e a tua idade, e, tipo, sei lá. Isso aqui é o mais engraçado. Quando se trata de coisas negativas, o ser humano ele fala que sabe que é. Sim. Por exemplo, olha, eu me conheço. Se pisar no meu calo, eu vou fazer não sei o quê. Eu me conheço. Eu acabei de falar, dependendo da tarefa que me darem, eu me conheço que eu não vou fazer. Ou se eu vou fazer na força do ódio. Entendeu? Nos 45 segundos do tempo, você já viu aquele meme do déficit de atenção que fala assim, eu preciso saber que horas que começa o compromisso pra eu me programar pra chegar atrasado. Já, é muito bizarro. Ou aquele outro, né? Estou levantando aqui, tá hora para me atrasar com calma. É isso. Tô super eu. Nossa, mano. E... como é que trata isso? Tem tratamento? Tem. Choque, o que é? Chicote? Chicote. Não, aquela louca, né? Gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Vai ficar preso numa jaula, né? Trabalho forçado? Trabalho forçado, escravidão, é isso aí. Não. Não, gente, assim, é uma dose cavalar de autoconhecimento.
Não tem como. Porque você precisa buscar a raiz disso. Se a raiz da sua procrastinação mora aqui, não tem como você fugir. Você pode até... Tem aquelas táticas dos 5 minutos. Ai, olha pro lado, faz não sei o quê, levanta nos primeiros 5 minutos e vai. O tomate lá, como que é o... Pomodoro. Cara, tem várias técnicas, mas assim, posso falar? Vai funcionar uma vez, 2, no máximo 3. E assim, não vai adiantar muito. Porque você precisa cortar o mal pela raiz. Não adianta você querer simplesmente maquiar aquilo. Pô, por que você tá procrastinando isso? Da onde vem? Faz um exercício de repente, assim, se colocar num momento tranquilo, em atenção plena mesmo, sem ninguém e tal. E tenta dar nomes pra essas vozes que ficam na tua cabeça. Busca lá, cara, quais são essas vozes que me perturbam? Qual a sensação que eu tenho quando eu vou procrastinar tal tarefa? Qual é o meu medo? Eu tô com medo desse projeto grande porque eu acho que eu não sou capaz? Por que eu acho que eu não sou capaz? Lá no fundo. Porque no meu consciente eu sei que eu sou capaz. Senão, não teriam me dado esse projeto. Mas por que lá... Que vozinha é essa que tá falando que eu não sou capaz e por quê? Cara, quando você dá nome pra isso, por exemplo, foi o meu professor... Da 2ª série, que falou mal do meu trabalhinho, falou que eu não sabia de nada, ou da 8ª série que falou pra mim que eu não ia ter futuro porque eu era bagunceiro, ou foi, sei lá, um cuidador meu, uma mãe, um pai, que falou que eu não fazia nada direito. Cara, dá nome a isso, porque nesse momento parece que você exorciza essas vozes. Veio um amigo meu aqui, Luiz, abraço pra você. Ele criou, não sei se ele estudou, mas ele criou um negócio que ele vira e fala assim, na cabeça dele tem 3 personagens. Tem o Sméagol, do Senhor dos Anéis, que é uma pessoa que é aquela voz extremamente vitimista, obcecada, que reclama, que é aquela coisa, eu só tô doente porque X coisa não aconteceu. E ele fica, my precious, mas sabe aquela coisa de tipo, sabe, eu tô feliz quando eu tenho e quando eu não tenho, sabe, aquela parte bem... Sméagol mesmo. O Sméagol mesmo, assim. Aí ele tem o Hulk, que é aquele que se estressa e sai quebrando tudo, sai puto da vida quebrando tudo. Acho que eu tenho um Hulk. E tem, não, ele falou que todo mundo tem os 3, tem um pouco. E é o velho esquecido. Tem o velho esquecido. O velho esquecido é o seguinte, é aquele que esqueceu das lições que já teve na vida, já esqueceu de quanto dinheiro você já gastou com terapia. Esquece. Entendeu? A pessoa esqueceu que aquilo já está solucionado e ela simplesmente volta para um comportamento X que não entende lá atrás e vira aquele velho reclamão, aquele velho que esqueceu. Sabe, ele esqueceu que aquilo ali não é pra sempre, ele esqueceu que aquilo ali já foi tratado, ele esqueceu que você já perdoou, sabe? A pessoa simplesmente esqueceu determinada coisa. Aí é muito... Mandou bem, Luiz. Mandou bem. Esse episódio aí, depois vocês procuram aí, tá? Luiz Henrique de Vitro, tá aí? Procura aí, vocês vão ver. Adorei. Eu falo que eu tenho o anjinho capetinha. E o capetinha é aquela voz que fica tentando me botar pra baixo, falando, você não vai conseguir fazer. Tal coisa não é pra você. Tal coisa não vai dar certo. Não vai funcionar. E eu chamo ele de Carlão. Eu falo, cala a boca, Carlão. Eu nomeei ele, eu chamo ele de Carlão. Eu falo, Carlão, cala a boca, você não sabe de nada. Você tá aí só pra me atrapalhar. Então, toda vez, gente, sério, funciona muito pra mim, funciona demais. Eu dei o nome pra essa voz, que toda vez só quer me falar coisa ruim. Sabe aquela voz, quando você tá na fila do mercado, tem uma pessoa que tá lá, aparentemente tudo certo, e aí ela esqueceu o cartão e começa a revirar a bolsa e não acha que você tá lá atrasado pra uma reunião, pra alguma coisa. E você começa a ficar... naquele grau de estresse, de ódio. O Carlão, ele vai falar o quê? Ele vai falar, vai lá, humilha ela. Xinga. Vai lá, faz um barraco. Fala, e aí, você não tá vendo que... Por que você não pegou o cartão antes? Você não tá vendo que você tá atrapalhando? Tá formando fila, você não tá vendo que tá formando fila? Enquanto seu anjinho aqui, a sua alma, o seu eu interior, vai falar, calma, ajuda ela, respira, pergunta se tá tudo bem, se ela precisa de alguma coisa... Espera com paciência. Às vezes isso é um livramento. Sabe lá no World Trade Center, que é aquele povo que chegou atrasado. Você quer alguma coisa melhor que chegar atrasado no World Trade Center, cara? É que reclamar é bom, tipo, né, meu? É bom. Vamos jogar real aqui. E assim, une as pessoas, né? Une as pessoas reclamar. Você vai pra fila do banco, você vai falar uma coisa boa pra alguém? Você vai falar, nossa, que linda a tua bolsa. Se você falar que linda a tua bolsa, a pessoa vai falar, essa mina vai me assaltar, cara.
Não, tipo... O jeito mais clássico de puxar assunto com alguém é falar mal do clima. É falar mal da política, é falar mal do não sei o quê. Que time você torce? Corinthians. O Corinthians é uma merda, né? Então você começa a falar mal, aquilo que contagia. E é gostoso falar mal. É gostoso fofocar. É gostoso, você fofoca pra caralho também, pô. Eu tô vendo você ali no Instagram do ex, né? Chamando a atual do ex disso, daquilo. Eu sei, não mete o louco pra cima de mim. Tô falando besteira? Não tá. Você já viu, gente, alguém num bar, em qualquer lugar, ninguém puxa assunto. Falando, nossa, como você é intelectual, linda. Ai, vamos meditar 5 minutos? Ninguém faz isso. Para contemplar as estrelas. Olha como a lua tá maravilhosa. Ninguém fala isso. As pessoas falam, nossa, olha essa chuva horrível. O tempo tá terrível, né? Um dia tá sol, um dia tá frio e não sei o quê. Então, assim... O viés da negatividade une as pessoas. Todo mundo quer reclamar, porque todo mundo tem um monte de craca dentro de si e quer botar pra fora. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Assim, o meu podcast, ele tem uma particularidade que eu me exponho mesmo, eu tô cagando. Tipo assim... Aí depois eu fui perceber que essa exposição sem freio é uma das características do TDAH. Então eu não tenho culpa, eu quero que se dane. Você tá gostando, não tá gostando. Eu vim de 2 relacionamentos com 2 tipos com 2 narcisistas diferentes, de tipos diferentes. Entendeu? A segunda era histriônica. Nossa senhora. Tá? Aquela coisa de... Né? E o engraçado é que, assim, ela reclamava pra caralho. Nossa. E na cabeça dela era super positiva. É muito louco isso, porque a pessoa doido. Realmente, assim, ela não percebe mesmo. Ela não tem consciência. Não, na cabeça dela, não, eu sou super positiva. Aonde, meu anjo? Caralho, você... Meu Deus, é tudo ruim. Tudo ruim. Tudo que você imaginar é ruim. Ou assim, não faz terapia porque não existe... Assim, terapia pra ela é psicólogo, tá? Só que ela não faz terapia com um psicólogo porque nenhum psicólogo é tão foda pra tratar dela. Só que ao mesmo tempo ela é muito positiva. Aonde que você é positiva? Só se for no par ou ímpar, né, mano? Puta que pariu, cara. Eu falo mesmo, tô nem aí. Não, mas é isso. E tem gente que... Gente, e assim, isso contagia a gente, né? Se a gente fica perto de uma pessoa reclamona, sem perceber, a gente vai começar a reclamar também. Você abre a gaveta da reclamação. Você abre a gaveta. É como se você tivesse uma permissão. Falar, ela reclama, então deixa eu reclamar também. É muito louco. Só que se você não tomar cuidado... você se torna um reclamão mesmo, assim. E até tinha uma pessoa, assim, que estava muito presente na minha vida, que reclamava demais. E eu reclamava que essa pessoa reclamava. Eu falava, eu não consigo ficar perto dessa pessoa, porque reclama demais e isso tá me fazendo mal. Aí eu comecei, olha como também isso é muito louco, né? Eu comecei a olhar pra dentro e falei, eu tô reclamando tanto que essa pessoa tá reclamando, que eu comecei a reclamar. Quer saber? Eu vou participar de um desafio que eu vou ficar 1 semana sem reclamar. É óbvio que ninguém fica 1 semana sem reclamar. Mas a gente começa a reclamar. A gente já começa a reclamar do desafio que você tá sem. Mas a gente consegue se policiar, então a gente vai diminuindo. E nossa, nos primeiros dias eu reclamava muito. Eu percebi o quanto eu reclamava. E no final, eu consegui diminuir consideravelmente, assim. E aí eu percebi que essa pessoa parou de reclamar tanto na minha presença. Não é que ela parou de reclamar, porque ela começou é que ela começou a reclamar de você para outras pessoas. Exato, pode ser. Povo que segue aqui o podcast. Ela, a Carol, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo ela na vida, tá? Então, e o déficit de atenção também não grava o nome. Cara, a Carol é a segunda entrevistada, a segunda pessoa que eu entrevisto que tem déficit de atenção. Você percebeu que o assunto já foi pro caralho, né? Você percebeu que o assunto já é procrastinação. Nós já estamos falando, nós estamos reclamando dos outros que reclama e nós estamos falando mal dos outros que falam mal. Mas tá bom, tá tudo. A gente tá procrastinando o próprio tema procrastinação. É isso aí. É sobre isso, gente. Vocês estão vendo na prática o que é procrastinar. Olha que beleza. É isso. Voltando a falar de procrastinação, você com déficit de atenção, você já teve aquela paralisia do déficit de atenção? Um dia sim, outro também. Eu achava que era só comigo. Eu achava que era só comigo. Não, a gente sempre age. Essa paralisia, pra quem não sabe, do déficit de atenção é o seguinte... Do nada, sabe? Sei lá, eu tenho que pagar... Paga a conta. Eu falei, se eu não pagar... Eu tô com o aplicativo do banco na minha mão. Se eu não pagar agora, eu vou pagar juros. O meu cérebro fala assim, é poucos juros. É isso, mas é exatamente... Não, fora que assim, a paralisia, ela é pior, porque você realmente não consegue. Você quer, você tem consciência...
Mas é como se você sabe aqueles pacientes que estão numa cirurgia, que acorda da anestesia, mas não consegue falar porque tá paralisado. É a mesma coisa, gente. Você tá consciente que você precisa fazer, mas você não consegue. É literal o negócio. Então é muito louco, porque você sabe que você tem que entregar aquela coisa, que você tem que fazer aquele conteúdo, que você tem que participar do podcast, mas você vai fazer qualquer outra coisa. E pros outros eu faço bem feito. Exato. Pros outros eu faço jantinha, eu faço almoço, eu faço não sei o quê. Pra mim, arroz com ovo, pão com ovo tá bom. Isso. Água da torneira tá bom. Sabe aquela coisa? Ai, déficit de atenção com procrastinação, eu vou te falar, mano. Eu te entendo e você me entende. Tem saída, mas é uma auto-observação constante. 24 horas mesmo. Mas assim, isso é pra tudo, tá? Não tem jeito. É importante a gente se auto-observar para tudo o tempo inteiro, porque a gente tá sempre pendendo a fazer aquele viés da negatividade. A gente tá sempre pendendo pra ele. Isso acaba com a gente. Com qualquer projeto que a gente tenha na vida, a gente acaba procrastinando. E, cara, não adianta você falar pra mim que você se sente super bem procrastinando. Você tem um alívio imediato de, que legal que eu não tive que fazer isso agora. Mas depois vem a culpa, a frustração. E dependendo do quão procrastinador você é e o que você costuma procrastinar, isso pode gerar problemas seríssimos. Primeiro, você pode ter um nível altíssimo de estresse. Crise de ansiedade. Você pode... isso pode comprometer muito o seu desempenho profissional. E tem gente que, assim, voltando para aquele medo do sucesso, procrastina porque tem medo do sucesso, e nesses casos, o medo do sucesso é maior do que a vontade de fazer acontecer. Então a pessoa fica num lugar ali de estagnação profissional, ela não consegue atingir as metas, os objetivos, realizar os sonhos profissionais dela. E assim, pessoas extremamente capazes, super inteligentes, que poderiam ocupar altos cargos em qualquer lugar, mas que tem esse problema tão grande interno que realmente não consegue evoluir. Isso paralisa mesmo a pessoa. Então é importante você olhar para a procrastinação, para a raiz dessa procrastinação. E assim, gente, até voltando ali, pegando aquele gancho anterior que eu estava falando das redes sociais, hoje em dia a gente vive num mundo, ainda mais com home office, né, depois da pandemia, pós-pandemia, que todo mundo a maioria das pessoas está no home office ou híbrido, né, então tem aqueles dias que fica em casa. Já se perdeu um pouco aquele conceito, aquela coisa de, cara, eu tô aqui no trabalho, por exemplo, eu vim para o escritório. É um ambiente todo pensado para você produzir. Não tem a quantidade de distrações que tem na tua casa ali. Você tá com o seu computador, no máximo tem o seu celular, que você, se tiver bom senso, vai evitar ficar o tempo todo ali, né? E você vai trabalhar, você vai produzir muito mais. Agora, na tua casa, você tem televisão, você tem rádio, você tem um monte de comida, porque você vai ter fome e vontade de tomar banho. Você tem bicho de estimação, você tem filho, você tem não sei o quê, você tem... um monte de coisa. Limpeza. Exato. E às vezes você não tá com aquele foco. O seu foco já vai dispersar um pouco naturalmente, isso é normal. Aí, de repente, você tem uma reunião ali, uma videochamada, e lá na sua expectativa vai acontecer tudo certo, tudo bem, você se preparou, aí você... liga lá, tipo, começa a videochamada, o cachorro começa a latir, a criança começa a gritar, passa o carro do ovo, passa não sei o quê, e fica um caos, e aí você começa, né, a se sentir super mal, porque, cara, isso é natural, é normal, você não deveria se sentir mal por isso, mas tem muita gente que, nossa, principalmente os perfeccionistas de plantão, vão entender o que eu tô falando, né, a pessoa quer que saia tudo perfeito e não sei o quê, e, gente... eu ouvi uma frase que, assim, foi uma libertação pra mim, que é o seguinte: o contrário de ser perfeito é ser humano. Cara, essa frase realmente me libertou. Caramba! Porque é tão incrível você saber... a perfeição não é desse mundo. Se você quiser a perfeição, você pode torcer pra reencarnar num planeta um pouco mais elevado. E se por acaso... E é isso. E se por acaso... você se acha perfeito em alguma coisa, você se chama narcisista. Você não é, acredite. Você não é perfeito, ninguém é perfeito. Se você acha que você vai fazer alguma coisa perfeita, não é. Então vai por mim. Esse podcast aqui, ele é o resultado de uma procrastinação de pelo menos 1 ano. Eu já poderia estar monetizando ele há muito tempo. Já poderia ter ajudado muita gente com convidadas sensacionais como a Carol, certo? Só que eu procrastinei isso daqui. Então, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. É um clichê maravilhoso.
É um clichê maravilhoso. Gente, e é isso, assim. Se você acha que vai sair perfeito, não vai. E assim, a prática que leva à suposta perfeição, né? Se você não fizer, gente, se você sempre procrastinar aquilo, você nunca vai ficar bom. Você vai pra academia e você fala, ai, mas eu tenho vergonha porque eu vou pegar 2 quilos e tem Sabe fulano qual que é que o pega problema? 25. Sabe qual que é o problema de dar certo? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Atenção, Leonardo, essa é pra você. O Leonardo, meu ex-sócio, a gente trabalhou muito tempo com lançamento. E assim, é o caos, né? Já acompanha alguma coisa de lançamento? Sim, Beleza. sim. A gente lançou três experts diferentes no mesmo dia. A gente trabalhou a ponto do olho dele descolar da cara e começar a cair. Assim, eu não tô brincando. Deus me livre. Não. Aí ele colocou o óculos, colocou um algodão, empurrou o olho pra dentro da órbita da cara, botou o óculos e botou e começou trabalhando com um olho só. Eu não tô brincando. A gente falou isso no outro episódio. Qual que foi o problema dessa brincadeira toda? O Léo, quando ele lançou o primeiro expert dele, ele já meteu grana pra dentro, assim, 6 em 7 no primeiro lançamento. Nossa, isso é muito raro. Muito raro. E ele achou que era assim todos. Ó. Gente. 6 anos pra aprender que aquele foi... Sorte. Foi só... Não é sorte. É sorte, né? Mas assim... Mas foi assim, é um negócio que não acontece. Então o problema de se acertar logo de cara é que você já acha que é bom pra caralho. Entendeu? Porque depende de milhares de fatores, não é só de você. O que depende só de você, tudo bem, você tem um controle. Mas, gente, do que a gente tem controle, afinal, né? A maioria das coisas que a gente faz não depende só da gente. Então, não adianta você achar que você vai querer controlar. Então, até isso também tem a ver com a procrastinação. Porque quem tem muita necessidade de controle, normalmente, também é muito perfeccionista. E aí quer que tudo saia ali, ó. Não saia daquela linha e nananana. Então, aquele medo de alguma coisa sair, escapar, é tão grande que ela prefere não fazer. E é muito... É porque se é pra fazer mal feito, eu nem faço, porque eu sou bom demais. Exato. Bom, mas se você nem faz, né? Você não faz. Então, é uma coisa que é meio cruel, assim. Mas a gente não é tão importante quanto a gente pensa, sabe? Se você fizer uma coisa muito zoada, você acha que todo mundo vai te colocar na fogueira, amanhã ninguém vai lembrar de você, nem dessa besteira que você fez. Existem 2 tipos de arrogância. A arrogância pra cima e a arrogância pra baixo. A arrogância pra cima é aquela que a pessoa vira e fala assim, não, eu sou foda, eu sou a melhor de todas, eu sou... Beleza. A arrogância pra baixo é aquela que você acha que as pessoas vão te julgar, você acha que você é importante. Meu irmão, o povo tá cagando pra você. Não, ninguém se tá importa. cagando pra você. Você não é tão importante assim. Eu falei muito isso com o terapeuta. Vai produzir conteúdo. Entendeu? Ela chegou aqui hoje, a Carol chegou aqui. Eu não quero produzir conteúdo todo dia. Produz, mulher. Sabe por que você produz? Sabe por que você deveria produzir conteúdo todo dia? Você vai ficar mais criativa. Isso é real. Isso é real. Você vai ficar mais criativa, tá? 2, a sua oratória vai melhorar. Sua oratória. Quanto mais você fala, mas eu já falo muito bem, você vai ficar muito top. 3, você vai gerar a narrativa, gera uma autoridade, e essa autoridade gera uma audiência. Sim. Atenção, terapeuta que está nos ouvindo. São 3 coisas. A narrativa gera uma autoridade, essa autoridade gera uma audiência. E você só vai conseguir vender alguma coisa para a audiência. Exato. Em outras palavras, antes de alguém passar o cartão em você, ela vai te seguir e ela vai consumir um monte de conteúdo. Você não tá aqui à toa. Você foi indicada pela Nath, eu maratonei o seu feed e eu falei, bom, ela fala muito bem, ela sabe o que ela tá falando, vou convidar. Entendeu? Então o que acontece? Por isso que você deveria sim produzir conteúdo todo dia. Eu não falo nem conteúdo editado, legendado. Sim. Não, eu falo nos stories. Abre caixinha lá, responde nos stories e é isso, tá feito. Por quê? Porque essa audiência ela vai começar a se nutrir do seu conteúdo. E como você começar a repetir o seu conteúdo, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar coisas diferentes para você não ser mais repetitivo. Exato. Então não existe nenhum motivo para você não gostar. Gostar é uma coisa. Não existe nenhum motivo para você não produzir conteúdo todo dia, mesmo porque as redes sociais elas demandam isso, principalmente de quem é terapeuta. Por quê? Por quê? O terapeuta é o seguinte, se você tá falando de saudade, uma pessoa que está sentindo saudade naquele momento, ela vai consumir o seu conteúdo. Aí o que acontece? No dia seguinte, se você vai falar sobre traição, aquela pessoa que sentiu saudade no dia anterior, ela não vai engajar com o seu conteúdo. Só que o que acontece? Ela vai começar a ficar familiarizada com a sua forma de falar e vai começar a consumir o conteúdo que você está vendo
E isso daí vai ficar cada vez mais... Você vai virar uma brother virtual dessa pessoa. E é por isso que deveria. Entendeu? Então parem de procrastinar, atenção terapeutas da minha vida. Parem de procrastinar e vamos postar coisa assim todo dia. Por quê? Outra coisa, a ferramenta demanda isso. O algoritmo demanda isso. Então para de procrastinar. Não sabe como é que faz? Faz de qualquer jeito, não tem problema. Ah, mas eu tô... eu tô careca. Eu também tô. Eu tô careca de saber que eu devia estar fazendo. Entendeu? Tem que fazer. Tem que fazer. Não vem com essa que não tem que fazer, porque faz. Não, tem que fazer. Faz diferença. Eu... Não quer fazer. Não, gente, eu tenho uma coisa com rede social, assim, eu nunca fui fã de rede social. Nem o meu perfil pessoal... Gente, coitado, fica as moscas, assim. Eu nunca fui a pessoa da rede social. Mas eu entendo. E assim, eu falo que é até um egoísmo, cara. Se você é terapeuta, tem um conhecimento relevante pra alguém que vai, de repente, te assistir, pode se beneficiar dele, porque raios você não está colocando ele no mundo. Então, agora... Eu tô com esse... Como eu criei o método SER agora, eu quero começar a divulgar ele e eu preciso aprender a fazer isso de uma forma mais estratégica. Então é o que eu estou fazendo e a partir de semana que vem por aí, eu tô criando alguns posts voltados pra isso. Então, até os stories eu quero postar com mais estratégia, sabe? Porque, e não é simplesmente só pra vender, mas é que é diferente quando você se planejou e tem um conteúdo estratégico que vai chegar ali com aquele direcionamento X, assim, a pessoa vai realmente entender aquilo que você tá falando do jeito X. É diferente de você largar qualquer coisa, porque às vezes a pessoa não vai se conectar e tá muito largado, né? Ah, tá, eu vou falar do negócio X amanhã, é que nem você falou, eu vou falar do negócio Y. Cara, eu, pelo menos, gosto de linkar uma coisa um pouco com a outra para que façam sentido e aquela pessoa possa tirar o melhor proveito daquele conteúdo, mesmo que seja um conteúdo simples. Então, você maratonou meu conteúdo porque eu estava fazendo conteúdo com frequência. E daí, depois que eu criei o método SER, também eu tive um bloqueio criativo, gente. Bloqueio criativo também é uma coisa que... Cara, só que assim, você procrastina muito... Você acaba procrastinando, porque você tá com aquele bloqueio criativo. Porém, o que você faz pra se libertar do bloqueio criativo? Por exemplo, eu tenho que escrever, então eu tenho que escrever. Mesmo que eu escreva assim, ó, acorde e escreva, não tenho nada para escrever. Eu tenho que escrever. Porque, sei lá, você vai criar um nome pra alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai colocar um monte de nome nada a ver. Tipo, qualquer nome porcaria, aqueles mais lixo que tem. Porque depois, a partir desses nomes porcaria, nada a ver... que você começa a escrever no papel aleatoriamente, vai começar a surgir coisa boa, porque o seu cérebro ele vai entender que não, peraí, ela tá querendo... Você vai filtrando, você vai fazendo um auto-brainstorming nessa vez. Exatamente, você tá fazendo esse brainstorm, daí é exatamente essa palavra que eu tava buscando na minha mente, que eu tinha esquecido. E aí você vai fazendo esse brainstorm e sua mente vai entender que você quer chegar no objetivo X com isso. Então, ela tá procurando um nome. Eu tô dando um nome de nome tranqueira aqui, porcaria, que não serve pra nada, mas daqui a pouco vai sair o nome certo. Porque você já tá treinando seu cérebro ali pra isso. Isso é pra tudo na tua vida. Você quer escrever um conteúdo? Escreve uma porcaria. Ai, eu prefiro não escrever nada. Escreve uma porcaria. O conteúdo, ou o que quer que seja, que você vai escrever, seja pro trabalho, pra postar na rede social, ele não é escrito, ele é reescrito. Você nunca vai escrever de primeiro e plau, soltar. Se você está fazendo isso, repense. E se você, por acaso, vive nesse universo, a não ser que você vá de outro, não é metaverso, como que é? Multiverso. Se você for de outro multiverso, beleza. Mas nesse multiverso que nós estamos aqui, nesse universo aqui, nada é pra amanhã. Sempre é pra depois de amanhã. Ou dali uma semana. Exato. Entendeu? Você nunca vai parar de aprender. Se você não faz, você não aprende. Se você não aprende, você não melhora. Entendeu? Por isso que não que eu faça isso. Não. Não. Mas é aquela coisa. Quem não faz, ensina. Né? Quem sabe, faz. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Por isso que eu dou aula de jiu-jitsu, sabia? Eu não sei se eu tô num podcast ou no stand-up. E deixa eu te perguntar. Uma pessoa que engaja na terapia, onde você vê... É claro que aquilo que você falou, a procrastinação, ela sempre vem envolta de um monte de coisa. Uhum. De baixa autoestima, de autossabotagem, de crenças limitantes, de trauma, de bababá, por aí vai. Né? Até uma coisa de, sei lá, falta de vitaminas. Total. Tem, né? Total.
Em quanto tempo a pessoa, sei lá, começou a tratar, tomou vitamina, fez terapia, ela vai parar de procrastinar amanhã ou não? Depende. Amanhã provavelmente não, né? Porque é uma sessão só, às vezes... Só se for uma causa, assim, muito... Ai, realmente foi aquela situação específica que eu ouvi que eu era um inútil e aí... Nossa, ressignifiquei isso, agora estou... Felizão. Mas, normalmente, isso gera muitas outras questões que estão naquela cama de gato, né? Então, acho que, mas assim, em um mêsinho eu já vi melhoras muito consideráveis. Porque parar de procrastinar 100%, gente, a cura real da procrastinação, vou te dizer que não vai rolar. Uma vez ou outra. Você vai acabar procrastinando, nem que seja uma louça, né, gente? Mas... você realmente para de procrastinar as coisas importantes, você vai se sentindo mais produtivo porque você sabe lidar com você, com as suas emoções, com a raiz dos seus problemas. E esses problemas que você trata em terapia, quando você começa um processo terapêutico para isso, você vai vendo o quanto ele te pega em outras coisas. Então, por incrível que pareça, quando você vai trabalhar a procrastinação, você acaba tendo outros benefícios ali com outras questões da sua vida. E isso é com qualquer outra coisa, porque normalmente a sua insegurança que está ligada com a procrastinação, ela pode estar ligada também no relacionamento, por exemplo. Gente, tem gente que procrastina porque é extremamente ciumento. Como assim? É sério. Eu já atendi uma paciente que ela procrastinava porque ela queria stalkear a rede social do namorado, que ela era extremamente segura, ela achava que ele traía ela o tempo inteiro. Então, em vez dela fazer o que ela tinha que fazer... Mas ela procrastinava o quê? Ela procrastinava as coisas da vida dela? As coisas da vida dela. Ela não tinha mais uma vida social, praticamente, porque mesmo que ela, quando ela saía, assim, sei lá, no encontro de amigas, ela queria ficar lá, stalkeando o namorado. Ela tava lá, ela trabalha home office. Então, ela tava trabalhando em casa, ela queria fazer o quê? Stalkear o namorado. Então... ela estava se prejudicando na vida pessoal, no círculo social dela, no trabalho, porque tem muito ciúme. Então, assim, tem N causas que você às vezes nem imagina. Você fala, nossa, o que isso tem a ver com procrastinação? Fora que também tem outras questões que envolvem a procrastinação, né? Por exemplo, superestímulos. Gente, o nosso sistema de recompensas, nosso sistema dopaminérgico, ele quer tudo que é fácil, que é prazeroso, gostoso, rápido. Ele, sabe, seus neurotransmissores ali de dopamina, seu cérebro não quer essa energia, ele quer tudo que é facinho. Você jogava videogame quando era criança? Sim, Mario. Principalmente. Você já jogou videogame hoje? Já, é horrível. Desculpa, eu não gosto. Você já percebeu que o videogame de antigamente existia um negócio chamado tela preta e game over? Sim. Hoje não tem mais. Não tem? Não, o Mario. Chega uma hora que acabou as vidas, acabou os continues, é game over. Acabou. Hoje, morreu. Sempre dá um jeito. Você volta meia fase e vai de novo, meia fase e vai de novo, meia fase. Por quê? Porque esse estímulo de não, continua jogando. Continua jogando. Quanto mais horas você jogar, né, mais você vai falar desse jogo, mais... antigamente era o seguinte, os produtores daquele jogo falavam assim, não, ninguém vai passar da fase 8. Ninguém vai fechar o Mario, ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar o último chefão, é impossível. Então é assim, o que acontece? Hoje, esse super estímulo, incluindo redes sociais, né? E é tipo assim, é sempre o TikTok, é infinito. Você vai rolando tela, o algoritmo ele vai mapeando aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Exato. Então, beleza. Eu gosto muito de luta. Sabe, o TikTok são todos os estilos de luta possível, sabe assim? Aí você fala, aí ele me manda uma luta de Kung Fu, não gosto. Aí eu passo, ele já para de me mandar Kung Fu e me manda mais um que eu gosto. E ele vai mapeando você. Então se você gosta de gato, se você gosta de trem, se você gosta de qualquer coisa, de mecânica, o algoritmo ele vai mapeando aquilo que você gosta e ele vai te alimentando cada vez mais. Eu vi um corte de um proctologista num podcast de saúde, falando que a quantidade de pessoas que procuram o consultório dele com hemorroida aumentou muito. Sabe por quê? Porque a pessoa tá cagando, literalmente cagando, e ela fica ali no TikTok, no WhatsApp, ali, ó, o dia inteiro. Aquilo que era só um cocôzinho rapidinho, virou um cocô de 2 horas ali dentro. E... Isso deve... O óbvio você já entendeu. Exatamente. E esse cara falou assim, Gente. Faz mal até nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, nunca. Isso realmente nunca tinha parado pra pensar. Mas... Então, assim, vamos lá. Home office. Vamos voltar pro home office. Você tá lá no home office, que agora é uma galera super normal home office. Como que eu vou fazer aquela atividade, aquele relatório super treta,
se eu tô a uma aba dos melhores memes da internet. Se eu tô a uma aba aí de exatamente tudo aquilo que eu mais gosto que a rede social filtra. Meme e treta. Tudo aquilo que você... Meme e fofoca da capivara filó. Exato. Meme e qualquer assim, outra coisa. Vamos combinar que hoje em dia a gente já não tá mais acostumado a lidar com aquilo que a gente discorda, né? Com opiniões divergentes, com coisas que estressam a gente. Porque... se você fala, sei lá, passagem aérea, que se eu abrir meu telefone vai estar lá, decolar, não sei o que, submarino, viagens, lá. Vai estar um monte de... Então, assim, você só vê aquilo que te interessa, que você gosta, que você concorda, e isso vai gerando uma percepção no seu mundo de que esse é o mundo. Então você até desacostumou a lidar com opiniões divergentes, é por isso que tem tanta treta por aí, é por isso que as pessoas estão com muito menos paciência mesmo, sabe? Que não sabem mais lidar, que brigam tanto. Quando alguém fala, eu voto no fulano, eu voto no ciclano, deveria ser uma coisa ok. Beleza. Você vota nele, eu voto nesse. Então você não tem caráter. Então por que você não sei o quê? É uma declaração de guerra explícita. Uma declaração de guerra explícita. Não é mais por debaixo do pano, é explícito. Exato, porque as pessoas elas não sabem mais como lidar com informações diferentes, divergentes daquilo que elas acreditam. Elas veem o dia inteiro só o que elas querem. Então, assim, se alguma coisa no trabalho ali acontece, ou no relacionamento delas, ou o que quer que seja que você esteja procrastinando, vai um pouco contra aquilo que você gosta, você vai preferir 1000 vezes os memes, o TikTok, o sei lá o que for. E eu deixar pra amanhã... Nossa, quantas vezes mentalmente eu já falei, cara, isso aqui é um problema do Otávio do futuro. Isso aqui é um problema do Otávio do futuro. Eu não tenho que lidar com essa roupa agora. Eu não tenho que lidar com essa louça agora. Eu não tenho que lidar com essa roupa agora. Isso aqui é um problema do Otávio do futuro. Entendeu? Acontece que o Otávio do futuro ele tá sempre atrasado. Olha que coisa absurda. Então não vai rolar. E é engraçado que a gente acaba aceitando as nossas procrastinações como parte da gente, né? Não é só parte da gente. Normalmente a gente fala assim, mas é que eu sou assim. Eu sou procrastinador. E a partir desse momento você se deu permissão para ser. Então você está livre do peso. Você fala, mas é que eu sou assim. Isso é um negócio muito perigoso. Muito perigoso. E que parece inofensivo. Mas quando você vê, você está mergulhado num mar de procrastinação, assim. Mas naquele mar que eu te falei que leva pra ansiedade, que é o mal do século, né, gente? Ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Que te leva pra aquela questão, de repente, do fracasso profissional. Que te leva pra um problema de relacionamento. E que vai te enchendo de caraminhola. Porque tem muitas formas de procrastinar, que nem eu tava falando. Ela pode ser muitas coisas. E pode ser desde uma loucinha boba até realmente aquela crise de ciúme que afeta o seu relacionamento. Ou aquela questão do trabalho que afeta o seu desempenho profissional. Mas também, aí, lembra que a gente tava falando da preguiça e tudo mais? A gente também tem que entender quando a gente tá procrastinando de verdade e quando a gente tá simplesmente exausto. Porque eu acredito que principalmente agora com essa coisa do home office perdeu muito o senso do descanso. Então é como se a gente tivesse que ser uma máquina de produtividade, né? E não pudesse mais descansar, não pudesse mais parar, pausar, fazer uma simples pausa de 30 minutos, gente. Pra, sabe, colocar a cabeça no lugar. Porque vai me dizer que você nunca chegou num estado que você tava lá fazendo alguma coisa e você não conseguia, seus olhos estavam assim, ó, zarolhinho, as palavras se misturando, você não conseguia nem ler mais. Eu trabalho com edição de vídeo. Então... Você tá lá um analfabeto funcional. Eu não sei como com déficit de atenção, eu não sei como que eu consigo trabalhar com edição de vídeo. Eu não sei como, porque é o negócio mais chato do mundo. Você tem noção? É o negócio mais chato do mundo. Você viu aqui, a gente começou a gravar esse podcast, eu não tinha ligado o microfone da câmera. E, sabe, é o tanto detalhe que você precisa prestar atenção. De verdade, eu não sei como que eu trabalho com edição de vídeo. Não, mas tá dando certo, não tá? Tá. Então, mas é porque você já acostumou, você faz tanto essa tarefa por repetição, você já tá... Opa, se dá alguma coisa errada, tipo, nossa, não liguei o microfone. Você já percebe rápido, porque você está acostumado.
Isso já virou ali uma rotina pra sua mente. A sua mente gosta disso. E é muito engraçado automatizou. como é automático a gente... Aquele negócio, né? Que o cérebro, ele foge da dor e busca o prazer, Exato. né? Já aconteceu, esse é o 9º, 10º episódio, já aconteceu de eu entrevistar, de eu fazer algumas entrevistas que não foram tão interessantes. A entrevista foi muito bacana, só que o assunto não me interessava muito bem. Sabe? Não me interessava demais, assim, eu não me empolgava, eu não conseguia falar groselha do jeito que eu falo, não conseguia... Sim. Né? Ser você, espontâneo. O assunto... Tava muito legal a entrevista, mas o assunto não tava muito interessante. O vídeo tá lá pra eu editar e eu não quero editar. Eu não quero editar. Você entendeu? E é um puta de um vídeo bacana, só que você viu... Isso é muito meu, isso aí. Não, é de todos. Porque todo mundo quer... Gente, por exemplo, quando a gente fala de emoções... Você pensa nas emoções, normalmente você fala, porque tem essas emoções que são boas e as que são ruins, que são negativas. Cara, não existe emoção negativa, todas elas são importantes. O filme divertidamente nos mostrou o quanto a tristeza é importante até pra gente saber quando a gente está realmente num estado de felicidade, né? Pra gente conhecer isso. E então não tem emoção ruim, tem emoção desprazerosa, mas a nossa mente, ela quer só prazer, alegria, coisa boa. E é exatamente isso. Então, por exemplo, hoje a gente vive nesse mundo de redes sociais, onde a gente vê recortes da vida das pessoas e a gente acredita que isso é uma vida perfeita. Então a gente acha que aquela pessoa é super produtiva, que ela é perfeita, que ela é extremamente competente, que ela é super bem-humorada, que ela é isso, que é aquilo. E a gente se compara. E normalmente a gente se compara, assim, sabe aquela pessoa que vai pra academia pela primeira vez, que não vai pegar 5 quilos? Ela quer se comparar com o fisiculturista? Não vai. Entendeu? Você quer se comparar com uma pessoa... Eu, por exemplo, vou me comparar com um terapeuta que é terapeuta há 40 anos. Não vou, eu não tenho 40 anos, entendeu? Então não dá. Você não pode comparar a sua página 2 com a página 20. Isso faz você procrastinar também. Porque você se sente seguro, você fala assim, eu nunca vou ser como ele ou como ela. Eu nunca vou ser como tal pessoa, eu nunca vou conseguir chegar lá de forma inconsciente, tá? Isso é o seu inconsciente falando com você. E aí você acaba procrastinando, você fala, cara, eu não vou fazer tão bem feito. Por exemplo, aqui nesse podcast, eu poderia falar assim, o meu não vai ficar tão legal quanto de fulano de tal. E aí eu poderia não ter vindo. Entende? Poderia ter dado uma desculpa, falar, não, putz, eu tô com sinusite, eu não vou vir, não. Vamos remarcar? Não, tô com sinusite, mas eu vim. Vamos remarcar pra nunca? Vamos remarcar exatamente, pra nenhum dia, pro dia 29 de fevereiro. É isso. E não, estou aqui firme e forte, entendeu? Porque eu já não tenho mais isso, mas eu tinha muito. Uma pergunta que, assim, a gente falou sobre coisas muito práticas, muito, sabe? E a parte holística, que até agora eu achava que a gente ia entrar alguma coisa assim, do chakra desalinhado, do encosto. Não entendo nada, tá? Não entendo nada. Rola como que isso é na parte energética da pessoa? Olha, a parte holística é justamente o todo, né? É olhar o ser integral. Então, tudo aquilo que você... Por exemplo, uma dor de cabeça. Por que você está com essa dor de cabeça? Ela pode surgir ela vai surgir nos campos mais sutis primeiro. Então, às vezes, você não está sabendo lidar com alguma questão sua emocional que fica no seu campo energético ali, vibrando de uma forma baixo, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Então, com uma energia mais baixa, mais densa. E isso vai... se acumulando num determinado ponto. Então, na cabeça, porque aquela preocupação X, ela tá se acumulando aqui na sua região da cabeça. E quando acumula muita energia, principalmente densa, né? Ela fica densa, você vai sentir a dor de cabeça. Quando você acumula muita energia, tem muita energia no teu campo densa, da sua coluna aqui, você vai sentir nos seus ombros, você vai sentir uma dor. Então qualquer doença, por exemplo, eu sou reikiana. No reiki a gente entende que se você tem uma doença no fígado, é porque essa doença ela surgiu antes no campo mais sutil e exatamente isso. Aquela preocupação que você tinha com determinada coisa, na verdade, várias preocupações, várias coisas, aquele viés da negatividade. Se você vive sempre olhando o lado ruim da vida, né, sempre reclamando, sempre não sei o quê, isso vai trazendo para o seu campo uma energia densa. E essa energia ela vai se acumular em algum lugar. E para cada doença, para cada coisa, ela vai se acumular num lugar diferente.
E aí, então, por exemplo, você tá com uma doença no fígado, é porque tem muita energia acumulada ali sobre uma determinada preocupação, alguma coisa que, enfim, que tá ali na tua vida, que não sai da tua cabeça, que tá já trabalhando, e às vezes você não tem consciência disso. É como se fosse um mix, não é isso? Do ambiente que você está, da criação que você teve, da sua personalidade e de coisas que você acaba atraindo ou não atraindo, é mais ou menos assim? Exatamente, porque, olha, você imagina que, sei lá, você tem uma crença negativa sobre dinheiro, que é mais fácil o camelo, é o camelo? Passar é no mais buraco fácil o camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, Disse o pastor milionário, né? Polêmica aí. Eu tenho ranço. Eu tenho ranço. Mas é isso. E aí você fala um negócio desse, você foi criado ouvindo isso, você acreditou a sua vida inteira nisso, e aí você tá falando pro seu subconsciente o quê? Eu não quero ser rico. Porque eu quero ir pro reino dos céus. Então, eu não quero ser rico. Eu fui pesquisar essa parada do buraco de agulha, você sabe como é que é? Não. Não é um buraco de agulha, mesmo porque não é um buraco de agulha. O que é um buraco de agulha? Era uma entrada no portão, porque os portões da cidade eram todos fechados para evitar invasão, entendeu? E tinha uma portinha que passava exatamente um camelo desmontado, tipo sem as mochilas em volta, sabe? Gente, então não foi aleatório isso. Não é. O buraco de agulha é uma entrada bem pequena que passa um camelo sem aquele monte de mochila, sabe? Que vem em filme, o camelo e aquele monte de coisa assim, sabe? Então, é o buraco, é o camelo, eles chamavam aquele de buraco de agulha. Gente, olha aí, tá vendo? Nosso querido Otávio também é cultura. Vou virar pastor, já falei, eu vou ficar rico, vou virar pastor, vou cobrar dízimo de 20%, porque Cala a boca, Otávio, vai. Vai, inclusive, fazer o culto com a camiseta da Issy Dercy. Esse Dercy, tá aqui. Eu ia gravar com outra camiseta, ela falou assim, eu vi o seu episódio que você gravou com a camiseta do AC/DC. Eu falei, não é a Dercy, ó. Não, mas eu amei. Amei. Mas enfim. Então, aí o reiki, ele vem pra quê? Essa imposição de mãos, você tá enviando energia. E aí, através dessa energia que você envia com as suas mãos, essa energia vai se espalhando e vai soltando toda aquela energia densa que tá num determinado órgão. E aí, por isso que falam que o reiki cura e nananana. Eu não gosto de entrar nessa coisa de cura, gente. Tá? Mas assim, ajuda muito. Porque muda a sua energia. Gente, tudo é energia. Não adianta, a gente não pode negar mais isso hoje em dia. As pessoas sentem energia umas das outras. Se você chega num lugar, num hospital, vai falar que a energia é a mesma da energia da tua casa. Eu espero que não. Ou de um parque, de um lugar, de uma praia, de um lugar com natureza, que seja mais leve. Eu sou muito cético pra tudo, assim, que você imaginar. Tudo que você imaginar. Mas aconteceu uma coisa esse ano. Eu tava com a coluna travada. Tipo assim, minha coluna tem 14 anos de jiu-jitsu, a coluna não tá boa. Senhora. Sabe? A coluna, joelho, não é. A tradução de jiu-jitsu é lesão. Entendeu? Lesão, muita lesão. Gil é muita, jitsu é lesão. Muita lesão, tá? Aí, esse bicho aqui, ó, vem cá. Tava com a coluna travada. Eu deitei de barriga pra baixo. Essa magrela aqui, ó, deitou em cima de onde estava doendo. Tirou tudo. Só que passou pra ela. Oh. No dia seguinte ela não estava levantando. Eu levei ela no veterinário. Tava com uma lesão na lomba. Porque os gatos sugam energia. Você tá entendendo esse bicho aqui? Eles fazem. Gato é um ser super místico. Aliás, eles sugam toda a energia ruim. É maravilhoso. O gato é perfeito. Paçoca, foi você que me curou? Foi. Fala, não eu. foi? Ele falou que foi. É sabe ele ou ela? É a paçoca ou a paçoca? É ela. Ah, a paçoca. A paçoca te curou. E depois eu levei no veterinário e gastei 300 conto com o gato, porque tava com o rabo fraturado. O rabo fraturou, bem aqui, assim, ó. Aqui, ó. Meu Deus, mas aqui, você ó. tava 300 pau. mesmo. 300 pau. Aí eu falei assim, Paçoca, eu tomo os Tandrilax da vida e tá tudo bem, mas não me faz gastar mais 300 pau, não. Deixa que meus B.O. me viram. Você vai que... No episódio de ontem, ela derrubou aquela lâmpada, ela quase derrubou a câmera. Eu falo, né? Por que a gente tem gato e ama tanto e fala que... Porque nunca tinha acontecido, assim, sabe? De, tipo, tão
óbvio. Óbvio. Não tem como você falar Tão que óbvio, não, tão óbvio. Foi óbvio, assim. Ela dormiu em cima das minhas costas. Eu tava deitado de barriga pra baixo. Tinha acabado de tomar um Dorflex. E ela tava dormindo em cima das minhas costas. No dia seguinte... Ó, olha. No dia seguinte, ela tava com dor nas costas, tirou o raio-x, tava uma separação na bacia, bem ali onde eu... Então eu falei, cacete, como é que fala que não é energia, essas coisas? Não tem como. E, gente, assim, vira e mexe. Às vezes eu tô com dor de cabeça ou dor nas costas, eu tenho bastante. Eu aplico um reiki, sai com a mão. Parece que tiraram com a mão, assim, que eu tirei com a minha mão. Eu peguei e fiz assim, vuf. É mágico. Eu falo, praticamente nunca tomo remédio. Eu não sou tão fã do remédio. Eu sempre tento tudo que dá antes. Eu vou tomar água, vou comer, vou, sei lá, fazer um reiki. Só se não passar mesmo. Mas é muito difícil não passar. Normalmente passa, viu? Eu sou a hipocondria do mundo. Muito. Nossa, eu sou total da alopatia, assim. Eu vou tentando sempre o que for mais alternativo. Mas eu percebo, eu sinto muita energia. Muito. Então, quando eu entro num lugar assim que tá mais carregado, eu vejo uma pessoa que tá mais carregada, eu sinto muito aquilo, você começa a bocejar. Eu começo a bocejar demais, porque o que é o bocejo? É justamente você tentando se ajustar à energia do lugar. Então, às vezes você fica bocejando lá 10... Pare de falar essa palavra que daqui a pouco vai começar Não, só de você fazer já me deu vontade, assim, impressionante. Mas é muito louco. Então, assim, a energia a gente sente de diversas formas. E cara, quando você... Por exemplo, quando eu vou fazer a mesa arcturiana em alguém, eu meço pela radiestesia. A mesa arcturiana não é radiestesia, mas eu uso o gráfico de radiestesia antes pra ver em quantos hertz ali aquela pessoa tá vibrando, mais ou menos, se a energia tá legal, se não está. Não tô entendendo porra nenhuma. Você pega um pêndulo e tem um gráfico, e daí você coloca lá o nome da pessoa. Ah, eu já vi. É aquele pêndulo que tem uma pirâmide invertida na ponta? É, isso mesmo. E aí ele vai apontando. E assim, gente, apesar de eu ser desse mundo holístico e trabalhar com esse tipo de coisa, mesa multidimensional arcturiana, é literalmente enviar os ET pra tua casa pra eles cuidarem de você ali, entendeu? Negócio totalmente papo de maluco. Se você não acredita, sinto bem. Alô, Giovana. Essa pessoa precisa ser lançada por você. Tá? É só isso que eu te falo. É papo de biruta. Tem uma amiga minha que deixou uma pessoa que mexe com esse negócio de comunicação interplanetária milionária, tá? Ah, queremos. Giovana Minota. Tá aqui, ó. Jogou ela na mão da Karine e da Nath. Já falei, já mandei mensagem. Aí, ó, tá vendo? Minota também. E aí, gente, só que eu, apesar de eu acreditar, porque eu vivo aquilo, eu visualizo coisas, eu realmente sinto a energia, mas eu não sei se é meu mapa astral, que tem muita terra, muita coisa assim. Eu preciso de uma coisa mais palpável. Então, o que eu fiz? Que signo que você é? Eu sou taurina. Mas eu tenho muito Capricórnio e Touro no meu mapa inteiro. Então, eu só acho que 60% terra no meu mapa geral, assim, de todos os signos, entre todos os signos. E eu preciso muito dessa coisa. Então, eu fui estudar neurociência, eu fiz uma pós de neurociência, psicologia positiva, a terapia junguiana. Eu sempre tô olhando ali pra esse tipo de coisa que me traz mais pro chão mesmo. Cara, calma, existe isso, mas eu preciso ter uma certeza de alguma coisa, algo palpável, não é uma certeza, mas algo palpável. Então, quando eu comecei a trabalhar com a mesa arcturiana, eu senti muita dificuldade, gente, porque a mesa arcturiana é um papo de maluco, realmente. Você fala assim, eu tenho problema de procrastinação. E aí, então, vamos trabalhar a procrastinação com a mesa? Eu vou usar os símbolos lá, arcturianos, vou ativar eles, e vou ficar rodando um pêndulo. Vou medir a sua energia antes, que normalmente, gente, não chega a 200 Hz, e de acordo com a tabela lá do David Hawkins, a partir de 200 Hz é que você consegue realmente conquistar as coisas, ter mais um pouco de qualidade de vida mesmo, tá, gente? Ninguém usa o termo qualidade de vida, mas, cara, pra você viver bem, você tem que vibrar numa energia mais elevada. Então, a partir de 200, 250 ali, que você consegue realmente ter essa facilidade em conquistar as coisas e se relacionar bem e tudo mais. E aí, depois da mesa, eu fico lá girando o pêndulo, eu visualizo um monte de coisa, eu mando um áudio pra pessoa que fica em choque porque ela não me contou nada, e eu falo várias coisas que tem tudo a ver, e que eu não faço ideia que tem tudo a ver, porque eu não conheço a pessoa.
E aí, simplesmente, meio que resolve, assim, se a pessoa seguir aquilo, né, O gente? ET Bilu fica fazendo fofoca na tua O orelha. ET fica fazendo fofoca na minha orelha. Ele vai lá, resolve, me conta, entendeu? É isso. E aí, tipo, quando eu vou medir de novo, subiu muito, assim, tá? Sei lá, 350, 400 Hz. Subiu muito. As pessoas falam, nossa, tô me sentindo super bem, não sei o quê. E os depoimentos são absurdos. Eu demorei muito tempo pra aceitar a mesa multidimensional arquituriana, pra começar a trabalhar com ela. E aí, às vezes, eu penso assim, será que ela tem a ver com o que eu pretendo fazer daqui pra frente? Porque é uma coisa muito mais palpável. Mas eu falo, cara, é o que as pessoas mais amam. E eu acho que justamente por ser essa coisa meio muito louca, que eu começo a falar no áudio, e a pessoa se identifica, e ela consegue realmente entender, porque do jeito que chega pra mim, né, a informação, parece que é do jeito que a pessoa precisa ouvir pra ela entender o que ela precisa fazer pra resolver aquilo. E parece que tira muito com a mão mesmo. É muito doido. Então eu falo, quando eu trabalho, por exemplo, faço um processo com o Theta Healing ou com agora o meu método novo, né, que é o método ser, e a pessoa faz uma mesa, ela tem a sensação de que ela começou o trabalho ali com o método, mas que a mesa vai lá e tira com a mão. Porque traz uma consciência muito doida, que se a pessoa levar aquilo adiante, né, continuar executando no dia a dia, ela vai ter um resultado muito bom, que é o que acontece, as pessoas têm. Sensacional! Pessoal, essa foi a Carol Paco. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Já vou pedir de novo, segue ela. Por favor. Compartilha, Por favor. dá o like, comenta, é isso. Tá bom? Vamos fazer a lição de casa e já fica o convite pra você voltar aqui pra gente falar de outro assunto. Ah, super aceito. O que nós vamos falar? Obrigada. Vamos falar de crenças. Não acredito. Crenças limitantes. Tá super ligado com o que a gente falou agora. Fechadaço. Então fechou. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu!